O milionário fica chocado ao ver mendiga negra consolando seu filho autista em crise. Gabriel Alcântara, o homem milionário e isolado na sua mansão de luxo, nunca pensou que aquela noite traria um choque tão grande. A casa toda silenciosa, iluminação baixa, cortinas pesadas bloqueando o mundo lá fora. Lá estava ele, sozinho, com o peso da perda da esposa enterrada no peito, e seu filho, Gustavo, um menino autista, preso numa espiral de crises emocionais que quebravam o coração de Gabriel em pedaços. De repente, um grito estridente corta o ar. Gustavo tá no chão, os pequenos punhos batendo contra o carpete, lágrimas correndo sem controle, olhos vidrados e cheios de pânico. O silêncio da mansão é despedaçado por aquela dor cruenta, aquele desespero surdo que só quem vive perto dele conhece bem. Gabriel congela, o peito apertado, a garganta seca, incapaz de encontrar palavras. Gabriela observa, o coração batendo descompassado, sentindo o mundo desmoronar e se reconstruir ao mesmo tempo. Como essa mulher, que ele mal conhecia, tinha esse tipo de poder. Era como se ela tivesse uma chave secreta para o universo torto do filho. Mas nem tudo são flores àquela relação incipiente. As sombras do passado de Gabriel, seus preconceitos, os olhares de julgamento dentro e fora da casa começam a fazer barulho na sua cabeça. A família dele, especialmente o pai, o homem rígido e tradicional, vê Laura com desconfiança, quase como uma intrusa. Eles alertam Gabriel para não ter distância. Então, quando Laura é convidada a assumir de vez o papel de cuidadora de Gustavo, um segredo sombrio vem à tona. Algo envolvendo Laura e a falecida esposa de Gabriel. Uma ligação antiga, misteriosa, que ninguém esperava. Esse segredo pesa no ar, como uma nuvem ameaçadora, pronta para explodir e destruir esse fio tênue de confiança e tranquilidade que começaram a tecer. Gabriel se vê. A história real de Laura vai separá-los para sempre. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Gabriel ainda estava preso em seus pensamentos, sentindo a pressão do conflito dentro de casa. Olhou para Laura, que agora falava suavemente com Gustavo, como se tivessem criado uma bolha só deles. Ele queria acreditar que tudo poderia se resolver, mas aquela quietude quase mágica lhe parecia uma armadilha. E foi então que o telefone tocou, rompendo o momento. Gabriel! A voz era firme, ainda que suplicante. Era sua irmã, Ana. Você precisa vir aqui agora. É sobre a Laura. O coração dele disparou. Desconfiado, ele perguntou o que tinha acontecido. É sério. Chegou uma carta e você precisa saber. Sem pensar, Gabriel se despediu de Laura e de Gustavo, que ainda estava se recuperando da crise. Ele não tinha ideia do que poderia aguardar. No caminho até a casa de Ana, seu coração estava acelerado. Era um pouco minuto, mas pareciam horas. Cada buraco na estrada era um lembrete de quão incerto era seu mundo. Ao chegar, sua irmã o aguardava com o rosto pálido. Ela entregou uma carta amarelada com seus antigos. O nome Laura estava quase desaparecido, como se alguém tivesse tentado apagá-lo ao longo do tempo. O que poderia ser tão importante? Ele abriu devagar, começando a ler. As palavras dançavam diante dos seus olhos. Laura, filha de alguém que você conhece. Seu passado está interligado ao seu. Não ignore a verdade. As palavras pareciam um eco do passado. Gabriel sentiu a pele arrepiar. Ele levantou os olhos para Ana, que tinha lágrimas nos olhos. Que isso significa? Ele perguntou, a garganta seca. Não sei, mas parece que Laura é filha de um amigo de papai. Alguém que ele traiu. Alguém que foi embora antes de você nascer. Tem mais. Alguém tá atrás dela. O choque atravessou Gabriel como uma faca. Ele sentiu o chão se abrir sob seus pés. Como assim? Laura, a mulher que se aproximou do filho, que trouxe uma centelha de esperança, tinha ligação com algum segredo sombrio da sua família? E por que o pai nunca havia dito nada? Só então, Gabriel se lembrou do olhar de raiva e reprovação que seu pai sempre carregou. Era um olhar que ele aprendeu a ignorar, mas agora parecia que finalmente fazia sentido.
Convulsões de raiva e confusão agitaram seu interior. Era como se tivesse recebido uma bomba relógio em suas mãos, prestes a estourar. Gabriel sentiu um bandido dentro de si, o impulso de proteger Gustavo. Mas e Laura? O que fazer com essa informação? Ele se sentia dividido. Se não fosse por ela, Gustavo ainda estaria em meio ao desespero. Mas agora sabia que tudo poderia mudar a qualquer instante. Ele precisava voltar, precisava entender. Quando cruzou a porta da casa de Ana, seu coração pulava com o peso do que tinha descoberto. O que faria com a verdade? E, principalmente, como isso impactaria Gustavo e o pequeno momento de paz que tinham conquistado? A resposta estava em algum lugar na imensidão das dúvidas e medos que se aglomeravam em sua mente. O eco da voz de Laura sussurrava em seus ouvidos. Você vai me dar uma chance, não vai? Mas agora, com tudo o que soubera, seria ele mesmo capaz de dar essa chance? Gabriel sentiu um nó na garganta. Ele estava prestes a se perder em um labirinto de segredos e inseguranças, sem saber ainda o que a verdade poderia fazer com todos eles. Com o último olhar para trás, ele se pegou se perguntando: será que a calma que Laura trouxe poderia resistir ao tumulto que estava por vir? Gabriel atravessou a porta da casa de Ana, a carta ainda em mãos, como se fosse um peso insuportável. A mente girava. A ligação obscura entre Laura e sua família ameaçava desmoronar tudo que ela. Os olhares curiosos e desconfiados da família o seguiram enquanto caminhava até a sala onde Laura e Gustavo estavam. O menino tinha um olhar mais leve, como se aquele pequeno momento de calma ainda flutuasse no ar. Gabriel hesitou, mas antes que pudesse tomar uma decisão, o telefone tocou novamente, fazendo seu coração disparar. Ele andou até o aparelho, mas Laura interrompeu. Gabriel, eu... Ela parecia nervosa, os olhos dela dançando entre uma expressão de esperança e medo. Eu preciso falar com você, Laura, agora. A urgência na voz dele fez com que todos parassem e prestassem atenção. Laura se levantou e seguiu Gabriel para fora da sala. O caminho parecia interminável, cada passo carregado de expectativa dilacerante. Assim que chegaram ao corredor, ele se virou para ela, segurando a carta que ainda estava amassada na mão. Você tem que me contar a verdade. Sobre seu passado, sobre quem você realmente é. O pedido saiu em um sussurro, mas carregava todo o seu peso emocional. Antes que Laura pudesse responder, um grito cortou o ar, agudo e desesperado. Era Gustavo, seu choro rasgando a calma que havia se instalado. Gabriel se virou, o coração apertado. No momento em que ele olhou para trás, Laura não estava mais ao seu lado. Ela havia desaparecido. Com o desespero crescendo, ele correu de volta para a sala, onde encontrou Gustavo no chão, o pequeno corpo convulsionando em espasmos. O que havia acontecido? O pânico se alastrava. O silêncio agora era apenas um eco de horror. Então, como uma sombra, Laura apareceu na porta, mas não sozinha. Havia um homem ao seu lado, alto, com uma expressão séria, olhos que refletiam um passado distante e pesado. Gabriel. Ela chamou, mas sua voz não tinha o tom de conforto que ele esperava. Preciso que você escute isso. O homem avançou para o centro da sala e um silêncio mortal tomou conta. Laura parecia estar entre chorar e gritar. Meu nome é Miguel. A voz dele era grave e cortante. Sou irmão de Laura. E também filho da mulher que você conhecia. A esposa que você perdeu. Um golpe de eletricidade percorreu a sala. O choque fez Gabriel tremer enquanto as peças se encaixavam de uma forma horrível. Laura, sua cuidadora, a mulher que tinha trazido em pouco... A voz de Miguel era firme, mas Gabriel podia sentir a dor ali. E ela voltou para proteger o filho dela, o Gustavo. Um rodamuinho de emoções o atingiu. A confusão, a raiva, a traição. Era como se o mundo tivesse desmoronando ao seu redor. Ao mesmo tempo, o que isso significava para Gustavo? E para ele? Não! A negação saiu em um grito. Você não pode estar falando sério! Gustavo continuava a chorar, cada lamúria criando fissuras ainda mais profundas na alma de Gabriel. Gabriel olhou para Laura, que agora havia se calado, com lágrimas escorrendo. Como isso era possível? O que ele deveria fazer? Miguel continuou imperturbável. Você precisa entender que o passado nunca ficou para trás. Ele me persegue. Nesse momento, Gabriel se viu perdido em um labirinto de incertezas. O peso da verdade começava a afundá-lo. Como uma maré, sua vida estava prestes a mudar para sempre. Ele precisava decidir. Dentro dele algo se quebrou.
ou poderia se unir de uma nova forma. Laura era parte de sua vida agora, mas a revelação poderia despedaçar qualquer possibilidade de futuro. Ele precisaria escolher, e rapidamente. O que lhe diria Gustavo? O que ainda restava depois daquela revelação? E enquanto a tensão aumentava, a única coisa que ficou clara foi o ciclo. Um novo caos se aproximando, enquanto um grito cortava o ar. Gabriel estava perdido em um mar de confusão, refletindo sobre a revelação devastadora de Miguel. A sala estava pesada de tensão. Gustavo ainda chorava, e os olhares da família pareciam furar sua pele. Ele queria se concentrar no que Miguel estava dizendo, mas a dor no peito o sufocava. Então você e Laura são irmãos? A voz dele saiu mais como um sussurro do que uma pergunta. Era difícil aceitar. Sim, Miguel confirmou, sua expressão grave. Primeiramente, precisamos entender que Laura não está aqui apenas para cuidar do Gustavo. Ela voltou por um motivo específico. Gabriel franziu a testa. Acalmar Gustavo sempre foi a prioridade. Mas agora parecia que o universo estava desmoronando ainda mais ao seu redor. Ele queria saber tudo, cada detalhe, mas havia um peso esmagador em seu coração. Laura, uma desconhecida, agora trazia uma tempestade para sua vida. E qual é esse motivo? Ele exigiu saber. Foi então que o telefone tocou novamente, cortando a conversa como uma faca. Gabriel, tomado pela urgência, atendeu. Do outro lado da linha, a voz de sua irmã Ana soou alarmada. Gabriel, precisamos de você. É urgente. O coração dele disparou. O que aconteceu? Chegou uma pessoa aqui. Você precisa voltar agora. Ele não questionou. Sem um olhar para Laura ou Miguel, correu pela porta. O desespero se instalou. Cada passo parecia carregar 1000 perguntas. Ao entrar na casa de Ana, encontrou-a em pé, nervosa, ao lado de um homem alto que exalava autoridade. Assim que seus olhos se encontraram, um frio na espinha percorreu Gabriel. Esse homem não era estranho. Ele reconheceu aquele rosto, porém, os detalhes estavam confusos. Gabriel, você precisa ouvir isso, o homem começou, sem rodeios, enquanto todos se viravam para ele. Eu sou Roberto, ex-marido de Laura. Um nó se formou na garganta de Gabriel. O que você está fazendo aqui? Roberto olhou gravemente para Ana. Eu vim por causa do Gustavo. E porque sei de algo sobre Laura que pode mudar tudo. Os instintos de Gabriel disparam. Que está escondendo? Escute, antes de tudo. A voz de Roberto tremeu. Laura não é quem você pensa. O ar se tornava denso. O que quer dizer? Há meses, Laura e eu nos encontramos. Pensei que estava encerrado, mas... Ele hesitou, como se as palavras pesassem como chumbo. Gustavo não é só filho dela. Ele é filho de um homem que Laura não deveria ter conhecido. Gabriel piscou, tentando processar. O que você está dizendo? Isso não pode ser verdade. É verdade. Vou te mostrar. Ele puxou um envelope do bolso. O coração de Gabriel disparou ao ver que era uma foto. Ele a pegou, tremendo. Nele havia Laura, jovem, ao lado de um homem que claramente era Gustavo. Mas o rosto do homem desconhecido parecia esgotar todas as certezas que ele tinha. Gabriel olhou de volta para Roberto, confuso, desesperado. Você precisa entender, Gabriel. Sua família não é o que parece. Todos o suficientemente próximos de Laura estão em uma teia complexa de segredos. Antes que pudesse reagir, Gustavo começou a chorar novamente, o som agudo e desespero ecoando na sala. Gabriel virou-se, pronto para correr até o filho, mas então a porta da frente se abriu com um estrondo violento. 2 homens vestindo roupas escuras invadiram a casa. Atrapalharam os planos. Tamo aqui por Laura, um deles gritou. E ali, em um único instante, o mundo de Gabriel virou um pesadelo em câmera lenta. Ele se viu cercado por todos. Seu passado, presente e futuro colidiam de forma caótica diante de seus olhos. Que era real? Que mais ele não sabia? E uma única questão pairava no ar. Quem era realmente a mulher que havia acalmado seu filho? Enquanto o caos entrava, Gabriel sentiu um frio na espinha. A verdade que buscava estava imediatamente ao seu alcance. E a cada respiração, o tiro de poeira de um mundo desmoronando mais uma vez ecoava em seus ouvidos. Gabriel estava perdido em um mar de confusão, refletindo sobre a revelação devastadora de Miguel. A sala estava pesada de tensão. Gustavo ainda chorava e os olhares da família pareciam folhar sua pele.
Ele queria se concentrar no que Miguel estava dizendo, mas a dor no peito o sufocava. Então, no meio daquele caos, um dos homens que invadiu a casa gritou, alterando o clima. Você não entende, né? Não estamos aqui para brincadeiras. O outro homem avançou e Gabriel sentiu batida no coração acelerar. Quem é você? Se virou, encarando os invasores. A fúria ardia dentro dele. Nós sabemos tudo sobre Laura. E o que você não sabe é que ela não é só irmã do Miguel. Ela é muito mais. O homem parou como se quisesse que a expectativa crescesse. Gabriel sentiu um nó na garganta. O que você quer dizer com mais? Laura é a verdadeira herdeira de uma fortuna que seu pai tanto protegeu. E não é só isso. A voz dele era séria, como se estivesse prestes a soltar uma bomba. Ele se aproximou, a expressão sombria. Essa não é a primeira vez que ela tenta fugir da família. Um silêncio tenso tomou conta da sala. Miguel olhou para Laura, que estava pálida, sem saber como reagir. Gabriel, tomando o fôlego, apenas a encarou. O que Laura havia escondido? O que você está fazendo aqui? Gabriel exigiu saber, a raiva mudando rapidamente para uma preocupação aguda. Ele precisava proteger Gustavo. O que você quer? Viemos para avisar. Alguém está atrás dela, e se a levarem, o Gustavo vai ser colocado em perigo. O impacto das palavras fez Gabriel tremer. Em perigo? O que isso significava? O choro de Gustavo crescia, cada vez mais triste. Levem o que quiserem, mas não toquem no meu filho. Não é sobre seu filho, e sim sobre insuflar o poder de um legado que muitos querem derrubar. O homem continuou, sua voz ressoando como um eco na cabeça de Gabriel. Conte para ela que o tempo está se esgotando. Neste momento, Laura finalmente quebrou o silêncio. É verdade, Gabriel. Eu nunca quis que você soubesse assim. Mas antes que ela pudesse continuar, o grito de Gustavo aumentou. E esse desespero fez todo o ambiente parecer uma bomba prestes a explodir. Gabriel olhou para seu filho, a dor refletindo em seu olhar. O que aqueles homens realmente queriam? Mais explosões de segredo surgiam pelo ar, enquanto outro homem se aproximou de Laura. Você deve escolher entre eles. O que é mais importante para você? O poder da sua herança ou a segurança do seu filho? Ele se virou, colocando a mão no ombro de Laura. Não! Gabriel gritou, avançando. A raiva o consumiu. Vá embora! Deixe minha família em paz! Você não consegue entender a gravidade da situação. O invasor respondeu, sua expressão profunda, com um leve sorriso que parecia mais uma ameaça. O legado que ela tem tá te puxando para uma batalha que você não pode vencer. Se nós formos até ela, será tarde demais. O coração de Gabriel disparou. O que mais estava em jogo? Ele percebeu que cada palavra era como uma flecha, e sua vida estava prestes a ser lançada em uma direção que ele não podia imaginar. Então, o que você quer? Ele perguntou fora de si. O desespero rugia em sua mente. O que vou fazer com essa informação? E naquele instante, o mais inesperado aconteceu. Miguel se virou e, com um olhar de dor, disse, ela não é só irmã, não é só um legado. Laura, na verdade, tá fugindo de algo maior do que nós todos. Gustavo é muito mais do que você sabe. O passado tá se aproximando. A revelação cortou a respiração de Gabriel. Gustavo? O que Miguel queria dizer? Nesse momento, tudo em que haviam acreditado começou a desmoronar. O ar ficou pesado com o peso da verdade ainda por vir. A tensão fervia, enquanto corações batiam forte na sala. Qual era o segredo que Laura realmente escondia? E como tudo se interligava? Ainda precisando de respostas, Gabriel fitou Laura com um novo olhar. Espantosamente, tudo agora estava em risco. Uma onda de incerteza se espalhou. Qual seria o próximo movimento? E mais importante, quem realmente era Laura? A noite estava longe de acabar, e os segredos pairavam como nuvens escuras. Gabriel estava perdido em um mar de confusão, refletindo sobre a revelação devastadora de Miguel. A sala estava pesada de tensão. Gustavo ainda chorava, e os olhares da família pareciam furar sua pele. Ele queria se concentrar no que Miguel estava dizendo, mas a dor no peito sufocava. Então, no meio daquele caos, um dos homens que invadiram a casa gritou, alterando o clima. Você não entende, né? Não estamos aqui para brincadeira. O outro homem avançou, e Gabriel sentiu sua batida no coração acelerar. Quem é você? Se virou, encarando os invasores. A fúria ardia dentro dele. Nós sabemos tudo sobre Laura. E o que você não sabe é que ela não é só irmã do Miguel. Ela é muito mais. O homem parou, como se quisesse que a expectativa crescesse. Gabriel sentiu um nó na garganta.
O que você quer dizer com mais? Laura é a verdadeira herdeira de uma fortuna que seu pai tanto protegeu. E não é só isso. A voz dele era séria, como se tivesse prestes a soltar uma bomba. Ele se aproximou, expressão sombria. Essa não é a primeira vez que ela tenta fugir da família. Um silêncio tenso tomou conta da sala. Miguel olhou para Laura, que estava pálida, sem saber como reagir. Gabriel, tomando fôlego, apenas a encarou. O que Laura havia escondido? O que você está fazendo aqui? Gabriel exigiu saber, a raiva mudando rapidamente para uma preocupação aguda. Ele precisava proteger Gustavo. O que você quer? Não é sobre seu filho, e sim sobre insuflar o poder de um legado que muitos querem derrubar. O homem continuou, sua voz ressoando como um eco na cabeça de Gabriel. Conte para ela que o tempo está se esgotando. Neste momento, Laura finalmente quebrou o silêncio. É verdade, Gabriel. Eu nunca quis que você soubesse assim. Mas antes que ela pudesse continuar, o grito de Gustavo aumentou, e este desespero fez todo o ambiente parecer uma bomba prestes a explodir. Gabriel olhou para seu filho, a dor refletindo em seu olhar. O que aqueles homens realmente queriam? Mais explosões de segredo surgiam pelo ar, enquanto o outro homem se aproximou de Laura. Você deve escolher entre eles. O que é mais importante para você? O poder da sua herança ou a segurança do seu filho? Ele se virou, colocando a mão no ombro de Laura. Não, Gabriel gritou, avançando. A raiva o consumiu. Vá embora, deixe minha família em paz. Você não consegue entender a gravidade da situação. O invasor respondeu, sua expressão profunda com um leve sorriso que parecia mais uma ameaça. O legado que ela tem tá te puxando para uma batalha que você não pode vencer. Se nós formos até ela, será tarde demais. O coração de Gabriel disparou. O que mais estava em jogo? Ele percebeu que cada palavra era como uma flecha. E sua vida estava prestes a ser lançada em uma direção que ele não podia imaginar. Então, o que você quer? Ele perguntou, fora de si. O desespero rugia em sua mente. O que vou fazer com essa informação? E naquele instante o mais inesperado aconteceu. Miguel se virou e, com um olhar de dor, disse: Laura não é sua irmã, não é só um legado. Laura, na verdade, está fugindo de algo maior do que nós todos. Gustavo é muito mais do que você sabe. O passado está se aproximando. Uma nuvem de tensão pairava. Mas antes que pudesse entender, a porta da sala se escancarou. E como um furacão, uma figura conhecida irrompeu. É a Ana, a irmã de Gabriel, com os olhos arregalados e o rosto pálido. Gabriel! Ela gritou, quase em lágrimas. O que está acontecendo? Não agora, Ana. Ele cortou, sentindo a urgência em seu tom. Ele está certo, Ana interrompeu, apontando para Miguel. Você precisa saber a verdade. A sala inteira congelou. O tempo parou. Gabriel olhou para sua irmã, confuso e preocupado. O que você sabe, Laura? Ela não é sua cunhada apenas por laços de sangue. Ela está conectada a você por algo que nem imagina. O desespero na voz dela era palpável. Então, antes que alguém pudesse reagir, outro homem, mais velho, entrou. Sua presença impunha respeito. Gabriel, eu sou Albert, o advogado da sua família. Eu tenho notícias sobre o seu pai e sobre Laura. O coração de Gabriel disparou de novo. O que mais poderia ser revelado? A verdade parecia estar se desenrolando em camadas, e ele não sabia se estava preparado. O que há para saber? Ele perguntou, a voz quase um sussurro. Albert olhou para Laura com compaixão. A herança não é só dinheiro. É uma maldição, Gabriel, e Laura está no centro disso. Gustavo interrompeu com um gemido. E quando Gabriel olhou para seu filho, viu uma luz estranha nos olhos de garoto. Uma centelha de algo que não deveria estar ali. É por isso que você não pode deixá-la. As palavras de Albert foram um grito ensurdecedor. O passado de Laura não é só um segredo. Ele pode destruir você e Gustavo. A sala se encheu de um silêncio aterrador. Gabriel se sentia como se fosse um tabuleiro de xadrez. E todas as peças estavam prestes a pender para um lado que ele nunca esperou. A verdade estava extremamente próxima. Mas o que poderia acontecer se ele realmente a descobrisse? Ele precisaria decidir rapidamente. Enquanto a tensão aumentava, um tremor percorreu o chão sob seus pés. No arrepio da realidade, uma sensação estranha começou a flutuar na sala. Uma conexão cósmica. Mas o que isso significava? O caos não estava nem perto de acabar, e os segredos pareciam estar prestes a desmoronar. O que Gabriel faria com tudo o que havia descoberto? O que realmente unia Laura e Gustavo? As respostas estavam à frente, mas a verdadeira pergunta
ainda pairava no ar. Até onde ele iria para proteger sua família? Gabriela estava perdida em um mar de confusão, refletindo sobre a revelação devastadora de Miguel. A sala estava pesada de tensão. Gustavo ainda chorava, e os olhares da família pareciam furar sua pele. Ele queria se concentrar no que Miguel estava dizendo, mas a dor no peito o sufocava. Então, no meio daquele caos, um dos homens que invadiram a casa gritou, alterando o clima. Você não entende, né? Não estamos aqui para brincadeiras. O outro homem avançou. E Gabriel sentiu seu coração acelerar. Quem é você? Se virou, encarando os invasores. A fúria ardia dentro dele. Nós sabemos tudo sobre Laura. E o que você não sabe é que ela não é só irmã do Miguel. Ela é muito mais. O homem parou, como se quisesse que a expectativa crescesse. Gabriel sentiu um nó na garganta. O que você quer dizer com mais? Laura é a verdadeira herdeira de uma fortuna que seu pai tanto protegeu. E não é só isso. A voz dele era séria, como se estivesse prestes a soltar uma bomba. Ele se aproximou, a expressão sombria. Essa não é a primeira vez que ela tenta fugir da família. Um silêncio tenso tomou conta da sala. Miguel olhou para Laura, que estava pálida, sem saber como reagir. Gabriel, tomando fôlego, apenas a encarou. O que Laura havia escondido? O que você está fazendo aqui? Gabriel exigiu saber, a raiva mudando rapidamente para uma preocupação aguda. Ele precisava proteger Gustavo. O que você quer? Não é sobre seu filho, e sim sobre insuflar o poder de um legado que muitos querem derrubar. O homem continuou, sua voz ressoando como um eco na cabeça de Gabriel. Conte para ela que o tempo está se esgotando. Nesse momento, Laura finalmente quebrou o silêncio. É verdade, Gabriel. Eu nunca quis que você soubesse assim. Mas antes que ela pudesse continuar, o grito de Gustavo aumentou, e esse desespero fez todo o ambiente parecer uma bomba prestes a explodir. Gabriel olhou para seu filho, a dor refletindo em seu olhar. O que aqueles homens realmente queriam? Mais explosões de segredos surgiam pelo ar, enquanto outro homem se aproximou de Laura. Você quer escolher entre eles. O que é mais importante para você? O poder da sua herança ou a segurança do seu filho? Boa! Ele se virou, colocando a mão no ombro de Laura. Não! Gabriel gritou, avançando. A raiva o consumiu. Vá embora! Deixe minha família em paz! Você não consegue entender a gravidade da situação. O invasor respondeu, sua expressão profunda, com um leve sorriso que parecia mais uma ameaça. O legado que ela tem tá te puxando para uma batalha que você não pode vencer. Se nós formos até ela, será tarde demais. O coração de Gabriel disparou. Que mais estava em jogo? Ele percebeu que cada palavra era como uma flecha, e sua vida estava prestes a ser lançada em uma direção que ele não podia imaginar. Então, o que você quer? Ele perguntou, fora de si. O desespero rugia em sua mente. O que vou fazer com essa informação? E naquele instante, o mais inesperado aconteceu. Miguel se virou e, com um olhar de dor, disse: Laura não é sua irmã, não é só um legado. Laura, na verdade, está fugindo de algo maior do que nós todos. Gustavo é muito mais do que você sabe. O passado está se aproximando. O ambiente ficou tenso, e como se o universo tivesse conspirando. O celular de Gabriel vibrou no bolso. Ele puxou o aparelho, sem saber o que esperar. Era uma mensagem de Ana. Você precisa saber o que acontece a seguir. Tá em perigo. Ele mal teve tempo de processar quando um barulho ensurdecedor ecoou pela casa. O som de vidro quebrando foi seguido por tiradas rápidas e risadas. Gabriel olhou para Laura e o medo no olhar dela fez seu coração parar. Era então que tudo aconteceu em um segundo. Os invasores começaram a gritar e empurrar uns aos outros. A tensão subindo enquanto uma figura tinha acabado de entrar. Era Roberto, o ex-marido de Laura. Mas não era apenas isso. Ao seu lado, uma mulher surgia, e ao vê-la, o mundo de Gabriel desabou em 1000 pedaços. Você! Ele gritou, reconhecendo-a. Era a própria mulher que ele pensava ter perdido para sempre. Sua esposa Mariana. Com o olhar de quem não havia saído da vida dele e agora se fazia presente novamente, como um fantasma voltando para assombrá-lo. A verdade que ele pensou estar enterrada se ergueu das cinzas. Gabriel, você precisa entender. Mariana começou, mas seu tom era sério, quase triste. Como você. O que está acontecendo? Ele estava prestes a perder a razão. Temos muito o que discutir e está tudo interligado. O peso das palavras dela era insuportável. E Gustavo, ainda chorando, parou de repente. Olhou para Mariana e em seguida para Laura. O silêncio pairou como uma tempestade prestes a desabar.
Nesse momento, o chão parecia se abrir sob os pés de Gabriel, como se tudo tivesse sido um grande jogo, onde cada movimento foi orquestrado por forças que ele mal conseguia compreender. E ali, no meio do caos, uma nova revelação estava prestes a tornar esse pesadelo ainda mais complicado. O que a verdade realmente escondia? E como tudo isso afetaria o futuro de cada um deles? A pergunta ecoava, mas as respostas pareciam mais distantes do que nunca. Gabriel estava perdido em um mar de confusão, refletindo sobre a revelação devastadora de Miguel. A sala estava pesada de tensão. Gustavo ainda chorava e os olhares da família pareciam furar sua pele. Ele queria se concentrar no que Miguel estava dizendo, mas a dor no peito sufocava. Então, no meio daquele caos, um dos homens que invadiram a casa gritou, alterando o clima. Você não entende, né? Não estamos aqui para brincadeiras. O outro homem avançou e Gabriel sentiu seu coração acelerar. Quem é você? Se virou, encarando os invasores. A fúria ardia dentro dele. Nós sabemos tudo sobre Laura. E o que você não sabe é que ela não é só irmã do Miguel. Ela é muito mais. O homem parou como se quisesse que a expectativa crescesse. Gabriel sentiu um nó na garganta. O que você quer dizer com mais? Laura é a verdadeira herdeira de uma fortuna que seu pai tanto protegeu. E não é só isso. A voz dele era séria, como se estivesse prestes a soltar uma bomba. Ele se aproximou, a expressão sombria. Essa não é a primeira vez que ela tenta fugir da família. Um silêncio tenso tomou conta da sala. Miguel olhou para Laura, que estava pálida, sem saber como reagir. Gabriel, tomando fôlego, apenas a encarou. O que Laura havia escondido? O que você está fazendo aqui? Gabriel exigiu saber, a raiva mudando rapidamente para uma preocupação aguda. Ele precisava proteger Gustavo. O que você quer? Não é sobre seu filho, e sim sobre insuflar o poder de um legado que muitos querem derrubar. O homem continuou, sua voz ressoando como um eco na cabeça de Gabriel. Conte para ela que o tempo está se esgotando. Neste momento, Laura finalmente quebrou o silêncio. É verdade, Gabriel. Eu nunca quis que você soubesse assim. Mas antes que ela pudesse continuar, o grito de Gustavo aumentou, e esse desespero fez todo o ambiente parecer uma bomba prestes a explodir. Gabriel olhou para seu filho, a dor refletindo em seu olhar. O que aqueles homens realmente queriam? Mais explosões de segredo surgiam pelo ar, enquanto o outro homem se aproximou de Laura. Você deve escolher entre eles. O que é mais importante para você? O poder da sua herança ou a segurança do seu filho? Ele se virou colocando a mão no ombro de Laura. Não! Gabriel gritou, avançando. A raiva o consumiu. Vá embora! Deixa minha família em paz! Você não consegue entender a gravidade da situação. O invasor respondeu, sua expressão profunda, com um leve sorriso que parecia mais uma ameaça. O legado que ela tem está te puxando para uma batalha que você não pode vencer. Se nós formos até ela, será tarde demais. O coração de Gabriel disparou. O que mais estava em jogo? Ele percebeu que cada palavra era como uma flecha, e sua vida estava prestes a ser lançada numa direção que ele não podia imaginar. Então, o que você quer? Ele perguntou, fora de si. O desespero rugia em sua mente. O que for fazer com essa informação? E naquele instante, o mais inesperado aconteceu. Miguel se virou e com um olhar de dor disse, Laura não é só irmã. Não é só um legado. Laura, na verdade, está fugindo de algo maior do que nós todos. Gustavo é muito mais do que você sabe. O passado está se aproximando. Justamente quando tudo parecia desmoronar, a porta da sala se abriu com um estrondo. Uma mulher aterrissou como uma tempestade, seus olhos brilhando com a fúria. Ana, sua irmã. Ela parou ofegante e puxou algo do bolso, um pedaço de papel. Gabriel gritou com a voz estrondosa. Você precisa ver isso. Ela estendeu a folha e Gabriel, perplexo, pegou. Era uma foto. Várias faces conhecidas, todas em um momento de festa. Mas algo no fundo fez seu estômago revirar. Ali estava Laura, mas não sozinha. Na foto, uma mulher ao lado dela, vestida de maneira extravagante, um sorriso largo no rosto. Isabela, a melhor amiga de sua mãe, que havia desaparecido de repente anos atrás. Era impossível. Mas a verdade estava ali, cravada na imagem. As semelhanças eram inegáveis. O que isso significa? Sua voz tremia, a mente saltando de uma possibilidade horrível a outra. Laura não é quem você pensa.
Ana estava quase chorando. Isabela era parte da vida da nossa mãe, e esse segredo ligou Laura diretamente à sua família. A atmosfera da sala ficou tensa como cordas de violão. Gabriel encarou Laura, que tinha a expressão mais pálida que ele já viu. O que você esconde? Laura, incrédula, olhou para Miguel e depois para os invasores. Seu olhar estava cheio de medo. Não, e não era para você descobrir assim. Gustavo parou de chorar, como se tivesse sentido a mudança no ar. Todos naquela sala sentiam que algo muito mais obscuro estava prestes a ser revelado. Enquanto Gabriel processava a enormidade da situação, a fúria de provações e descobertas se aproximava. Os homens que invadiram a casa falavam rapidamente entre si, os sussurros trazendo uma nova onda de tensão. Então, do nada, um dos invasores se inclinou para frente, parecendo nervoso. Pode parecer loucura. Mas precisamos do menino, ele é a chave. O silêncio gélido tomou conta da sala. O que isso significava? O pânico começou a invadir o coração de Gabriel. A única coisa que lhe parecia clara era o colapso da realidade que conhecia. Confiar em Laura, em Miguel, em qualquer um, agora parecia o risco imenso. E enquanto tudo ao seu redor começava a desfocar, uma única pergunta ecoava em sua mente. Que segredo estava realmente à espreita, pronto para devorar todo o seu mundo? Gabriel estava perdido em um mar de confusão, refletindo sobre a revelação devastadora de Miguel. A sala estava pesada de tensão. Gustavo ainda chorava, e os olhares da família pareciam furar sua pele. Ele queria se concentrar no que Miguel estava dizendo, mas a dor no peito sufocava. Então, no meio daquele caos, um dos homens que invadiram a casa gritou, alterando o clima. Você não entende, né? Não estamos aqui para brincadeiras. O outro homem avançou e Gabriel sentiu seu coração acelerar. Quem é você? Se virou, encarando os invasores. A fúria ardia dentro dele. Nós sabemos tudo sobre Laura. E o que você não sabe é que ela não é só irmã do Miguel. Ela é muito mais. O homem parou, como se quisesse que a expectativa crescesse. Gabriel sentiu um nó na garganta. O que você quer dizer com mais? Laura é a verdadeira herdeira de uma fortuna que seu pai tanto protegeu e não é só isso. A voz dele era séria, como se estivesse prestes a soltar uma bomba. Ele se aproximou, a expressão sombria. Essa não é a primeira vez que ela tenta fugir da família. Um silêncio tenso tomou conta da sala. Miguel olhou para Laura, que estava pálida, sem saber como reagir. Gabriel, tomando fôlego, apenas a encarou. O que Laura havia escondido? O que você está fazendo aqui? Gabriel exigiu saber, a raiva mudando rapidamente para uma preocupação aguda. Ele precisava proteger Gustavo. O que você quer? Não é sobre seu filho, e sim sobre insuflar o poder de um legado que muitos querem derrubar. O homem continuou, sua voz ressoando como um eco na cabeça de Gabriel. Conte para ela que o tempo está se esgotando. Nesse momento, Laura finalmente quebrou o silêncio. É verdade, Gabriel. Eu nunca quis que você soubesse assim. Mas antes que ela pudesse continuar, o grito de Gustavo aumentou. E esse desespero fez todo o ambiente parecer uma bomba prestes a explodir. Gabriel olhou para seu filho, a dor refletindo em seu olhar. O que aqueles homens realmente queriam? Mais explosões de segredo surgiam pelo ar, enquanto o outro homem se aproximou de Laura. Você deve escolher entre eles. O que é mais importante para você? O poder da sua herança ou a segurança do seu filho? Ele se virou, colocando a mão no ombro de Laura. Não! Gabriel gritou, avançando. A raiva o consumiu. Vá embora, deixe minha família em paz. Você não consegue entender a gravidade da situação. O invasor respondeu sua expressão profunda, com um leve sorriso que parecia mais uma ameaça. O legado que ela tem tá te puxando para uma batalha que você não pode vencer. Se nós formos até ela, será tarde demais. O coração de Gabriel disparou. O que mais estava em jogo? Ele percebeu que cada palavra era como uma flecha. E sua vida estava prestes a ser lançada em uma direção que ele não podia imaginar. Então o que você quer? Ele perguntou fora de si. O desespero rugia em sua mente. O que vou fazer com essa informação? E naquele instante, o mais inesperado aconteceu. Miguel se virou e, com um olhar de dor, disse: Laura não é sua irmã. Não é só um legado. Laura, na verdade, está fugindo de algo maior do que nós todos. Gustavo é muito mais do que você sabe. O passado está se aproximando. Gabriel queria gritar. O que mais ele poderia suportar? A cabeça rodava. Então, nesse momento de tensão máxima, a porta da sala se escancarou. E, de repente, um homem surgiu, com um olhar feroz e determinado. Gabriel reconheceu aquela figura de algum lugar. Era Roberto, ex-marido de Laura. Mas não vinha só. Ao seu lado, uma mulher exibia um sorriso familiar.
e quando Gabriel a viu, suas pernas quase fraquejaram. Mariana! O nome saiu dos seus lábios como um sopro. O choque fervendo em seu peito. Sua esposa, que ele pensou ter perdido para sempre, estava ali, a poucas palmos. Enquanto todos na sala prendiam a respiração, a mulher olhou diretamente para Gabriel. A expressão dela era uma mistura de alívio e preocupação. Eu voltei, disse ela, a voz embargada. Tudo isso foi um plano. O que Laura e você não sabem é que Gustavo é nosso filho. O mundo de Gabriel pareceu desmoronar. O que ela estava dizendo? Como isso era possível? Os olhares na sala trocavam perguntas sem palavras. Laura parecia em estado de choque, e Miguel a encarava como se o mundo tivesse prestes a despedaçar. O quê? Como assim? Ele mal conseguia falar, somente palpitava, sentiu seu corpo fraquejar. Era um golpe extraordinário. Mariana ali, revelando uma verdade que mudava tudo. Nós escondemos isso de você por muito tempo. Havia razões que agora parecem insignificantes. Eu não pude ficar, precisava me proteger. As lágrimas corriam pelo rosto dela, enquanto a realidade se tornava insuportável. Gustavo parou de chorar ligeiramente, olhando com os olhos arregalados para Laura e para sua mãe que nunca conheceu. Ele sentia que algo crucial estava se desdobrando ao seu redor. O silêncio era tão profundo que parecia carregar o peso de 1000 segredos. O que Gabriel diria agora? O que estava verdadeiramente em jogo? Ele estava vivendo um pesadelo? E a pergunta que mais o consumia: como ele poderia proteger seu filho em meio a todas essas traições e mentiras desnecessárias? A sala estava cheia de tensão e segredos, e uma nova tempestade se aproximava. Que novos mistérios seriam revelados? E como ele conseguiria navegar naquele mar revolto sem se afundar? No fundo, a única certeza que ele tinha era que tudo tinha mudado irremediavelmente, e o jogo apenas começava. Gabriel sentia que o chão estava se desfazendo sob seus pés. Mariana, sua esposa, estava bem ali, diante dele, seu coração disparando. A revelação de que Gustavo era seu filho o deixou atordoado. O universo parecia girar e se contorcer, com cada segredo sendo revelado, como se estivéssemos todos em um palco de teatro, expostos e vulneráveis. Mariana, como você pôde? A voz dele saiu como um grito perdido, enquanto a dor se misturava com o alívio de vê-la. Por que não voltou antes? Mariana hesitou, lágrimas nos olhos. Eu não podia arriscar. Eles estavam atrás de Laura, e por tabela de você e Gustavo. O legado que ela carrega é perigoso. Nossa família sempre esteve sob uma sombra, e se você soubesse, eu não queria que você fosse puxado para isso. Gustavo olhou de uma para outra, o olhar inocente e confuso. A tensão na sala era palpável, como se o ar estivesse prestes a se romper. Gabriel, naquele momento, virou-se para os invasores. Ele precisava proteger seu filho a qualquer custo. O que vocês querem com Laura? Ele perguntou, sentindo a adrenalina começar a subir. Um dos homens sorriu de forma sinistra. O que queremos? Queremos o que é nosso de direito. O poder, a riqueza. Isso faz com que as pessoas façam coisas terríveis. E sua esposa aqui tem o que precisamos para acabar com tudo. As palavras do invasor eram venenosas, e Gabriel sentiu a raiva borbulhar. Mas mesmo em meio ao caos, havia uma chama de esperança na voz de Laura, quando ela se manifestou. Precisamos nos unir. Isso é maior do que nós. Temos que proteger Gustavo, abrindo os braços. Ela fez um apelo silencioso. Gabriel sentiu-se puxado. É a verdade. Esses mistérios estavam entrelaçados de forma que só a união poderia resolver. Ele não tinha certeza se conseguiriam enfrentar a tempestade, mas sabia que precisava tentar. O que você quer que façamos? Miguel perguntava, sua voz cheia de determinação. O invasor então olhou para eles. Não haverá passado sem futuro. Libertem Laura do seu medo ou todos nós perderemos. A sala se calou. Gabriel então olhou para Mariana, que estava ali, pronta para lutar. Ela era a mulher que ele sempre amou. E agora, com tudo o que estavam enfrentando, como poderia deixá-la novamente? Laura, vamos enfrentar isso junto. Por Gustavo, por nós, afirmou, tomando a mão dela. O que mais eles poderiam perder? Os invasores trocaram olhares. Então, num piscar de olhos, o homem que estava mais à frente fez um movimento fugaz. Gabriel imediatamente se colocou à frente de Gustavo sem hesitar. Mas ao invés de atacar, ele apontou para uma saída. Tenham cuidado. Se providências que não queremos levarão muito mais do que você está disposto a arriscar. Então que comece o jogo.
respondeu o homem, desafiador, enquanto os outros se posicionavam. O confronto estava prestes a acontecer, mas algo maior estava em jogo. O que antes era um duelo por poder se transformou numa luta pela própria vida. Gabriel olhou em volta verificando seus amigos, seus laços. E enquanto tudo parecia estar prestes a entrar em colapso, ele sentiu a força dos que amava. O que mais poderia ele fazer? Juntos, eles eram mais que segredos e mentiras. O coração de Gabriel pulsava. Com a coragem trazendo luz à escuridão, ele sentiu que apenas juntos poderiam superar o que viria. Os rostos de Laura, Mariana, Miguel e Gustavo ao lado dele. Era um momento crucial. Ele respirou fundo, abraçando a incerteza, sabendo que a resposta estava mais próxima do que jamais poderia imaginar. Antes de tudo desmoronar, a decisão estava ali na ponta da língua. O que eles fariam agora mudaria tudo. E você? O que faria numa situação assim? Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Juntos podemos criar uma comunidade onde cada história importa.